Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos à palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Vamos ler juntos? E isto afirmo, toda a igreja, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Vamos orar? Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com a igreja hoje um pouco. Não vou falar exatamente o que eu falei na festa da colheita, mas eu queria compartilhar algumas coisas com a igreja do Senhor, até para ficar gravado no YouTube também, do que Deus tem colocado nos nossos corações para 2026. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre semeadura. E é claro, é óbvio que quando você lê, nós lemos só um versículo, amém, irmãos? Mas quando você lê o texto todo, Paulo está falando sobre finanças, Paulo está falando sobre ofertas, Paulo está agradecendo a igreja de Corinto por ser uma igreja que semeava na obra missionária. Paulo está agradecendo a igreja de Corinto por ter enviado recursos para que eles fossem sustentados na obra missionária. Então, o texto aqui claramente está falando de vida financeira, como eu disse lá na festa da colheita. Mas há princípios na semeadura que se aplicam em toda a nossa vida. E nós precisamos entender a importância da semeadura, não só a nível espiritual, mas em todos os níveis da nossa vida. Posso ouvir um amém? A semeadura, ela está presente em todos os níveis da nossa vida, sim ou não? Eu lembro que quando eu era criança, tem pouco tempo isso, não sei porque estão rindo. Quando eu era criança, meu tio, eu nunca escondi minha família, a família da minha mãe, até hoje tenho parentes em Maricá. Mas quando eu era criança, um tio meu comprou um terreno e construiu uma casa. E a gente, quando eu estava lá, eu sempre ia lá para ajudar, né, na construção. Obviamente, eu era criança, não era nenhum construtor, mas a gente carregava areia, carregava tijolo para ajudar na obra, porque ele fez a obra dele. Então a família estava sempre ajudando. E eu lembro que quando ele terminou de fazer a casa dele, a casa ficou muito bonita, e o terreno era grande, e ele tinha uma plantação do lado da casa dele. Uma vez eu cheguei lá, a criança, falei: tio, o que é isso que o senhor plantou aqui? Ele disse para mim: André, isso aqui é aipim. Todo mundo conhece aipim? Quem conhece aipim aí? Tomei um susto, falei: estou falando uma coisa que ninguém conhece. E ele disse: isso aqui é aipim. E criança pergunta tudo, não é verdade? Se alguém falar para você, se eu plantei aipim, você vai, legal. Mas a criança tem o quê? Curiosidade. Eu perguntei: mas por que o senhor plantou aipim? Ele respondeu: André, eu plantei aipim porque eu tentei plantar outras coisas aqui, mas nada pegava. Até que me disseram que a terra aqui ela é boa para raízes.
aipim, batata doce. Gente, eu sou urbano, tá? Eu não entendo nada de cultivo, mas eu tive essas experiências na vida. E ele dizia, o aipim aqui cresce muito bem, a cana-de-açúcar, também tinha cana-de-açúcar no quintal dele. Então, o terreno aqui é propício para certos tipos de sementes. E é por isso que eu planto aipim. E quer ver? Vamos colher alguns? Eu falei, vamos embora. E ele andava no meio da plantação, e ele já ia colocando a mão e puxando certinho que estava pronto para ser colhido, no meio de um monte de folhas, que o que fica para fora, o aipim está lá dentro da terra, né? Não sei se você já viu alguma plantação de aipim, e fica do lado de fora o caule e as folhas. E ele passava assim, ele metia a mão e puxava certinho. Eu falei, meu Deus, isso é bruxaria? Criança. Tem visão de raio-x. Aí eu perguntei, tio, como é que o senhor sabe que essa aqui está boa? Pela folha. Já sei que essa aqui está pronta para ser colhida. E ele puxava, separava o aipim e jogava o caule, ele jogava o aipim para um lado, o caule para o outro, e já ia com a enxada cortando o caule em vários pequenos pedaços. E eu mais uma vez perguntei, mas tio, por que o senhor... Criança é chata, né? Por que o senhor está fazendo isso? Ele me respondeu, André, eu estou fazendo isso porque eu já vou plantar de novo. Esse aqui eu vou comer, mas isso aqui eu vou plantar, porque se eu não plantar, eu não vou mais colher. Então veja que o princípio da semeadura toca todos os âmbitos da nossa existência. Nós queremos muitas coisas, nós desejamos muitas coisas, mas nós não nos preparamos para elas. Porque se há um princípio que não muda e nunca vai mudar, é a lei da semeadura. Quem semear pouco, está escrito aqui na tela, pode até acompanhar. Quem semear pouco, vai colher pouco. E quem semear com fartura, vai colher com... Eu não sei se você conhece pessoas que trabalham muito tempo numa mesma empresa. E sabe o que acontece quando a pessoa trabalha muito tempo na mesma empresa? Ela começa a fazer o quê? Nossa, que empresa maravilhosa. Eu amo essa empresa, olha, eu tenho a alegria de vir para cá, eu acordo de manhã ansioso para chegar no trabalho. É assim que acontece? Com o passar do tempo, a pessoa começa a ficar o quê? Insatisfeita. Mas os anos vão se passando e ela continua exatamente no mesmo lugar. Por quê? Se há uma insatisfação, se a empresa não te atende mais, se aquela realidade não está mais condizente com o que você quer, o que te faz permanecer parado exatamente no mesmo lugar? A falta de semeadura. Pessoas querem mudanças na sua vida, mas não querem semear. Gente, semear dá trabalho. Quando o semeador, ele quer semear, ele tem que pensar em quê? É isso aí mesmo. Ele tem que pensar o quê? Na terra, se tem água, que adianta você plantar se não tiver água? Se você plantar onde não tem água, o que vai acontecer com o que você plantou? Vai perder. Então você tem que pensar na terra, você tem que pensar na água, você tem que pensar na qualidade das sementes. Uma vez nós compramos sementes para fazer uma horta, eu e minha esposa. E as sementes, a gente comprou aquelas sementes de saquinho, né, que vem no pacotinho. E você não sabe por ali qual é a qualidade da semente, mas as sementes estavam com a qualidade ruim. E a horta que a gente achou que ia ser maravilhosa ficou murcha, porque a semente era ruim. Então você tem que pensar no solo, na terra, na água, na qualidade da semente, no trabalho que você vai ter.
nas condições climáticas, ou seja, semear não é uma tarefa fácil, mas está ao alcance de todo ser humano. Você pode dizer amém? Está ao alcance de todo mundo. Quem aqui, que tem de 40 anos para cima, nunca plantou um feijãozinho no algodão molhado? Lembra disso? Pode levantar a mão se você plantou feijãozinho no algodão molhado. Eu plantei também. Seu Gilberto sabe do que eu estou falando. Criado na roça. E ainda vai lá de vez em quando, né, seu Gilberto? Então, você bota o carocinho de feijão ali no algodão molhado, o que acontece com ele? Ele vai ficar parado? Mais recentemente, uma coisa mais moderna, né? Tinha uns bonecos que tinham umas sementes plantadas, um boneco, parece feito de barro, não sei, e que as crianças molhavam ali e começava a crescer, né? Como se fosse cabelo, mas na verdade era semente que estava ali dentro, e o pessoal fazia penteado no boneco. A semeadura é algo que está ao alcance de qualquer pessoa, e essa é a maravilha do nosso Deus, amém, irmãos? Tudo que Deus faz está ao alcance de qualquer pessoa. A Bíblia está ao alcance de qualquer pessoa, oração está ao alcance de qualquer pessoa, jejum está ao alcance de qualquer pessoa. Mas muitas pessoas preferem ficar reclamando do que semear e mudar. E os anos vão passar e você vai continuar exatamente no mesmo lugar, porque a quantidade da colheita está diretamente ligada à quantidade da semeadura. E quando você não semeia, você não vai colher nada. Chegamos ao final de 2025, amém? E talvez você tenha dito, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas eu quero perguntar a você, o que você está colhendo agora no final do ano? Se eu perguntasse a você, se eu pedisse a você um resumo do que você colheu de 2025, o que você tem para dizer? Porque a colheita de 2025, ela é resultado do que você semeou em 2024. A colheita não é instantânea, leva tempo. Então, se você quer colher em 2025, você teria que ter começado, melhor dizendo, a semear quando? Em 2024. Então, em 2025, você está colhendo o que você semeou em 2024. Em 2026, você vai colher aquilo que você semeou quando? Em 2025. Pastor, meu Deus do céu, não semeei nada em 2025. Passei o ano inteiro vendo Netflix. Passei o ano inteiro vendo dorama. Eu não tenho nada contra a Netflix, eu não tenho nada contra dorama. Mas a semeadura é um trabalho árduo. E se você não semeou em 2025, a sua colheita em 2026 vai ser pequena. O que fazer então? Comece a mudar essa história, comece a semear. Ah, pastor, eu tenho um sonho de falar inglês. Isso vai ser sonho até quando? Pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Isso vai ser um sonho até quando? Eu conheci um português que veio com um irmão de Portugal e chegou aqui. Quando chegaram aqui, eles compraram um bar. Ele tinha estudado até a 4ª série. Essa história eu estou contando porque eu conheci a pessoa. Porque ele tinha um bar que servia almoço em frente onde a gente trabalhava. E uma vez conversando com ele, ele me contando a história dele, disse, olha, eu cheguei de Portugal, eu só tinha a 4ª série primária. Vim com meu irmão para o Brasil, compramos um bar, mas aquela falta de estudo sempre me incomodou. E quando eu fiz 40 anos de idade, eu falei assim, eu vou voltar a estudar. E ele voltou, fez o ginásio, né? Obviamente com as ferramentas que estão disponíveis.
ele terminou o ginásio e depois do ginásio ele conseguiu fazer o ensino médio. Quando ele terminou de fazer o ensino médio, ele falou assim: puxa vida, agora que eu terminei o ensino médio, ele começou com 40 anos. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade de Direito, vou fazer, e fez. Se formou em Direito. Ele saía do bar todo dia, pegava o trem, estudava na Gama Filho, que nem existe mais hoje, né? Ele saía da cidade, pegava o trem, descia naquela estação na porta da Gama Filho, para fazer a sua faculdade de Direito. Ah, pastor, ele foi advogado? Não, ele continuou sendo dono de comércio. Mas ele tinha o sonho de concluir uma faculdade, e ele foi atrás do seu sonho. Meus irmãos, eu vejo muita gente dentro da igreja, sonhando muito, mas realizando muito pouco. Porque a semeadura é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo. Se não houver semeadura, não haverá colheita. Enquanto eu estou perdendo tempo me lamentando, reclamando, murmurando, eu estou deixando de fazer o principal, que é semear. E enquanto você reclama, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai alimentando a sua amargura e vai impedindo que você se lance nas mãos de Deus e venha semear aquilo que Deus quer semear na sua vida. Meus irmãos, você sabe por que Deus confundiu as línguas dos homens lá durante a Torre de Babel? Por que Deus confundiu a língua dos homens, né? A Bíblia diz que eles estavam unidos, falavam a mesma língua e começaram a construir uma torre. E o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Por que o Senhor confundiu a língua deles? Porque não havia entre eles divisão. Só que ao invés de se unir para o bem, eles se uniram para o mal. Deus tinha dado uma ordem depois do dilúvio que eles deveriam se espalhar e povoar a terra. Eles fizeram o contrário, eles se concentraram num lugar só e construíram uma torre para fazer o nome deles conhecido por toda a história. E Deus foi lá e confundiu as línguas. Por quê? Porque o ser humano, quando ele quer fazer alguma coisa, ele consegue. O problema é que nós estamos distraídos com muitas coisas. Nós vemos hoje pessoas que parece que não têm ânimo, não têm vigor, porque estão paradas no mesmo ponto da história da sua vida e não conseguem romper essa barreira. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é imutável. Quem semeia pouco, colherá pouco. Que semeia com fartura, colherá com fartura. E nós ficamos parados, reclamando, murmurando, ao invés de fazermos alguma coisa a respeito. Ah, pastor, eu queria saber mais da Bíblia. Glória a Deus! Como é que a gente aprende mais da Bíblia? E se eu perguntar aqui, o que você está lendo da Bíblia? Qual será a resposta? Eu já escutei várias pessoas dizer: ah, como eu queria pregar igual Hernandes Dias Lopes. Então estude o que o Hernandes Dias Lopes estudou. Ele fez seminário, foi fazer seminário nos Estados Unidos. Meus irmãos, a gente quer muitas coisas, mas a gente fica parado, esperando que caia do céu. Meus irmãos, tem coisas que virão do céu, amém? Mas tem coisas que o Senhor diz que nós é que temos que fazer, e semear é uma delas. Semear é uma delas. Se você quer um salário melhor, você tem que buscar uma qualificação melhor.
Se você quer um emprego melhor, você tem que buscar uma qualificação melhor. Se você quer um casamento melhor, você tem que semear e ser um marido ou uma esposa melhor. Você entende o que eu estou dizendo? Essa parte o Senhor deixa nas nossas mãos. Veja o que o texto está dizendo. Quem semeia, o ato de semear não é de Deus, o ato de semear é quem? É de quem? É nosso. É claro que Deus vai abençoar a semeadura, amém? Se Deus não abençoar a semeadura, não terá colheita. Mas não é Deus quem semeia. Quem semeia é quem? Somos nós. Então, meus irmãos, na nossa vida espiritual, nós também temos que aprender a semear mais. Porque se nós queremos viver pela fé, nós temos que estar preparados para servir a Deus em qualquer situação. A gente às vezes se esquiva da responsabilidade de se preparar espiritualmente, pelo fato de não ter sido chamado para ser um pastor, por exemplo. Eu quero dizer a você que antes de ser pastor, eu era um membro de igreja, como qualquer outra pessoa. E um belo dia eu cheguei na igreja, o pastor me chamou no gabinete, e eu entrei meio desconfiado, né? Pastor, quando chama a gente, né? A gente nem dorme, tem gente que nem dorme. Uma vez eu marquei uma reunião com uma pessoa, no dia seguinte a pessoa disse: pastor, essa noite nem dormi. Eu falei: meu Deus. E eu entrei no gabinete e falei: pois não, pastor, o que o senhor deseja? Eu preciso da sua ajuda. Eu falei: eis-me aqui. Né? Aquela palavra pronta que a gente fala, né? Eis-me aqui, pastor, o que o senhor precisa de mim? Preciso que você assuma a liderança do grupo jovem. Eu falei: ai meu Deus do céu. Já tinha falado o que para ele? Eis-me aqui. Eu era pastor? Não. Eu era pastor. Mas Deus estava me chamando para cuidar de jovens. Então, se a gente quer uma colheita espiritual abundante, a gente tem que aprender a semear espiritualmente. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já falei isso aqui, a igreja foi chamada para uma missão. Qual é a missão da igreja? Já esqueceram? Fazer discípulos. Bote, por favor, Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada. Pode deixar no anterior, por favor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode mudar agora, por favor. Portanto, Jesus estava dizendo: toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam o quê? Discípulos. Essa é a missão da igreja, essa é a razão da nossa existência. A igreja só existe por uma razão: fazer discípulos. Igreja não é clube. Igreja não é um encontro social. É claro que a gente tem maior alegria de se encontrar, de fazer festa, né? De comer, que crente gosta de comer. Não é verdade? Fale em comida, crente é campeão. Mas essa não é a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja é fazer discípulos. E eu quero perguntar: como foi a sua, se a missão da igreja, se a nossa missão é fazer discípulos, eu quero perguntar a você: quanto tempo você dedicou a Deus em 2025? Quanto tempo da sua vida você dedicou a Deus em 2025? Como foi a sua vida devocional em 2025? E o que é vida devocional? É vida de oração, é vida de leitura da palavra. Como foi a sua frequência à casa de Deus em 2025?
porque é outro problema que está acontecendo no meio evangélico. Nós estamos nos tornando o que sempre criticamos. Pessoas de uma outra religião, que eu não vou citar por causa do YouTube, que vão à igreja uma vez por semana, cumprir a sua obrigação. E a igreja evangélica está aos poucos, lenta e gradativamente, tomando o mesmo caminho. Quanto tempo você dedicou a Deus em 2025? Como foi a sua vida devocional em 2025? Como foi a sua frequência à casa de Deus em 2025? Para quantas pessoas você falou de Jesus em 2025? Mas pastor, eu tinha que falar de Jesus para alguém? Qual é a nossa missão? Vão. Como é que você faz discípulos sem falar de Jesus? Não faz. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? São perguntas, meus irmãos, que balizam a nossa semeadura. A gente quer muitas coisas de Deus, a gente pede muitas coisas a Deus, e o que Deus pede em troca, a gente não quer fazer. O Senhor disse: eu vou abençoar vocês, eu vou andar com vocês, mas em troca, eu quero que vocês vão e façam discípulos. E a gente tem feito isso? Infelizmente não. Eu volto a repetir, meus irmãos, Deus sempre vai abençoar a nossa semeadura, mas a pergunta é: o quanto nós temos semeado? Venha comigo em Mateus capítulo 6, se eu não me engano é 19. Veja o que Jesus disse, falando dentro do processo de semeadura: não acumulem o quê? Tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros aonde? No céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu. Ora, Jesus disse: não acumulem tesouros sobre a terra. E o que mais a gente passa a nossa vida fazendo? Você entende que a gente passa a vida inteira descumprindo a ordem de Cristo? E mais uma vez, não há problema nenhum em você ter um dinheiro guardado. Nenhum. Ah, pastor, e a poupança que eu tenho lá guardada, o que eu faço com ela? Nada, deixa ela quieta lá. Mas o perigo é que este tesouro que você acumulou corrompa o seu coração e afaste você da missão. Porque você não veio a este mundo para acumular riquezas, você veio a este mundo para fazer discípulos. Posso ouvir um amém? Essa é a missão para o qual Deus te chamou. Essa é a missão. Acumular tesouros, ter alguma coisa guardada, até faz parte do processo, mas Jesus disse: não acumulem. Não acumulem, porque as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Porque naquela época não tinha banco. As pessoas guardavam dinheiro aonde? Em casa. Hoje enterrava. Se você já leu a passagem da batalha de Jericó, Deus disse para que eles entrassem em Jericó, destruíssem tudo, e os despojos deveriam ser levados até o tabernáculo, porque era do Senhor. Mas teve um homem
que pegou aquilo que não era dele. Você lembra o nome dele? Acã. O que ele fez com os tesouros que ele trouxe de Jericó? Ele enterrou debaixo da tenda dele. Não tinha cofre, não tinha banco. Ele enterrou. E Jesus está dizendo: os ladrões, eles escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Pastor, como é que eu ajunto tesouro no céu? Como é que eu faço o Pix para Deus? Não tem outra maneira senão fazer discípulos, ganhar almas, ajudar o próximo, cuidar dos necessitados. Porque Jesus disse: tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive nu e vocês me vestiram, estive doente e vocês foram me visitar. E as pessoas perguntaram: mas mestre, quando nós fizemos essas coisas? E qual foi a resposta de Jesus? Quando vocês fizeram a um dos meus. Então, acumular tesouros nos céus é ajudar aqueles que precisam. E a gente passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E Salomão diz que no fundo, no final de tudo, e Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu. Quando ele terminou a sua vida, ele olhou para toda a sua riqueza e disse: tudo isso é vaidade. Nós deveríamos estar mais preocupados em nos prepararmos espiritualmente para cumprir a nossa missão. E eu quero que você venha comigo em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Enquanto muitos estão preocupados em acumular tesouros e riquezas, estão deixando de semear aonde é mais importante. Veja o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto: ora, vocês são o quê? Vocês são o quê? O corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? E a resposta é óbvia, é qual? Não. Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será, ou melhor, são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Preste atenção. Enquanto nós nos preocupamos em acumular riquezas, enquanto nós nos preocupamos em acumular tesouros, semeando uma semente que Deus não mandou plantar, deixamos de semear aquilo que Deus mandou plantar. Preste atenção, volte ao versículo 27. Ora, vocês são o quê? O corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos um corpo. Somos indivíduos diferentes, amém? Ninguém aqui é igual a ninguém. Mas quando nós nos reunimos, nós somos o quê?
O corpo de Cristo. Agora preste atenção no versículo 28. A uns Deus estabeleceu aonde, irmãos? Deus não te deu dons para você crescer lá fora. Deus te deu dons para você crescer aonde? Também não, porque Ele não deu dom para você crescer. Ele deu dom para você servir. Os dons que Deus te deu foi para você exercê-los aonde? Está escrito aqui, ó, na igreja. Quando Deus derramou dons sobre você, quem foi que abriu as portas para você exercer o seu dom? Quem foi? A igreja. Por isso o apóstolo Paulo vem dizendo, falando de todos esses dons aqui, que foram dados por Deus para servirmos aonde? Na igreja. E aí no versículo 31, o conselho final de Paulo é: procurem com zelo os melhores dons, procurem com zelo. E zelo é responsabilidade, é compromisso. Mas para servir aonde? Na igreja. Enquanto você está correndo atrás do vento, você está perdendo a melhor parte. Porque Deus derramou dons sobre você para você servir aonde? Na igreja. E tem gente que está enterrando o seu dom, ou pior, está usando ele de forma errada, querendo crescimento pessoal. O Deus que deu o dom é o mesmo Deus que pode tirar. Pense nisso. Porque a semeadura começa quando nós entendemos o local aonde Deus nos plantou. E sabe onde Deus nos plantou? Na igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Deus nos plantou na igreja. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Travou aí o computador? Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Acompanhe aqui o texto. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse o quê? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe um arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. O rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu foi o profeta que substituiu o grande profeta Elias. E Eliseu teve a coragem de pedir unção dobrada. E Deus deu a Eliseu. E quando ele estava perto da sua morte, o rei de Israel foi visitá-lo.
E aqui no versículo 14, essa expressão que ele usa, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, foi a mesma expressão que Eliseu usou quando Elias estava perto de ser arrebatado. Ou seja, o rei Jeoás estava dizendo, eu vim aqui te visitar, porque eu sei que você vai morrer. Então Eliseu, no seu leito de morte, porque ele estava enfermo, aqui no versículo 14, diz que ele estava sofrendo da enfermidade da qual ele viria morrer. Então Eliseu disse ao rei, Eliseu deu uma ordem ao rei, pegue um arco e algumas flechas. E o rei atendeu o seu pedido. Então Eliseu disse ao rei, empunhe um arco, e mandou ele abrir a janela, no versículo 17, e mandou ele atirar. E o rei então abriu a janela e atirou a primeira flecha. Aquela primeira flecha, Eliseu chamou a flecha da vitória do Senhor. Israel estava sendo atacada pelos sírios. E o profeta disse, essa é a flecha da vitória do Senhor, essa é a flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios lá em Afeca, até acabar com eles. Mas Eliseu deu uma segunda ordem, no versículo 18. Depois de mandar ele abrir a janela e atirar a primeira flecha, que era a flecha da vitória do Senhor, e a flecha da vitória contra os sírios, Eliseu mandou ele pegar mais flechas. E mandou que ele as atirasse contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. E Eliseu então ficou indignado. Eliseu disse, se você tivesse atirado mais vezes, você teria exterminado com eles. Mas agora você só vai vencê-los só 3 vezes. Ora, lendo esse texto parece algo estranho. Porque o rei só atirou 3 vezes contra o chão, o rei só venceria 3 vezes. Talvez você esteja pensando, mas pastor, vencer o inimigo 3 vezes é uma coisa boa. Seria se o inimigo não voltasse para continuar a batalha. O que Eliseu estava tentando ensinar ao rei é que ele teve nas mãos a oportunidade de derrotar os sírios de uma vez por todas e abriu mão desta oportunidade. Sabe por quê? Porque ele tinha feito alianças com outras nações. E quando Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, ele se lembrou de que ele tinha feito alianças com outras nações que não adoravam a Deus. E agora ele estava ali diante do profeta, recebendo uma palavra de Deus, mas ele já tinha se comprometido com outras pessoas. E quantas vezes Deus quer falar com a gente, Deus quer agir através das nossas vidas, mas nós estamos aliançados com outras coisas que não agradam a Deus. E quando o rei só atirou 3 vezes e parou, Eliseu ficou indignado, porque Eliseu sabia que o coração daquele homem estava comprometido não com Deus, mas com as suas próprias escolhas. Pastor, qual é o problema? O problema é que ele não alcançou a vitória. E aquele inimigo voltou. E quantas vezes você enfrenta lutas que elas vão e depois elas voltam? Porque você não entrega tudo nas mãos de Deus. Porque você está confiando nas alianças que você construiu com outras pessoas. Não, eu conheço o fulano, eu conheço a fulana, eu conheço alguém que vai resolver o meu problema. Só quem pode resolver o seu problema chama-se Jesus Cristo. Enquanto você não entregar tudo, enquanto você não confiar plenamente nele, a luta vai continuar batendo na sua porta. Porque o profeta está dizendo para você, flecha da vitória, flecha do Senhor, mas você está confiando nas alianças.
Meus irmãos, semeadura e colheita é um negócio muito sério. E nós estamos esse ano inteiro semeando e tentando ensinar essa igreja a semear, porque a gente quer ver uma grande colheita. Mas não adianta eu querer, não adianta a minha esposa querer, não adianta a minha família querer, se o restante da igreja não quiser. Não adianta. Se eu puxar para um lado e a igreja puxar para o outro, nós vamos chegar a algum lugar? Não vamos. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a importância da semeadura. Porque se a gente quer um 2026 abençoado, a gente precisa começar agora esse processo de semear. E isso passa por mudanças na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar. Entendendo que nessa igreja a palavra de Deus ela é levada a sério. Eu já falei aqui várias vezes, eu não faço o que eu quero. Eu cumpro aquilo que Deus manda. As pessoas podem gostar ou não, mas você não está diante de um pastor que vai passar a mão na sua cabeça. Eu vou lutar com você até o fim, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça. Porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para conduzir você até os pastos verdejantes, até as águas tranquilas. Só que você tem que caminhar até lá. O pastor, ele não traz o gramado para a ovelha. O pastor não traz a água até a ovelha. O pastor leva a ovelha até lá. E o caminho não é fácil. É estreito. Tem perigos. É por isso que a palavra de Deus tem que ser levada a sério. E nessa igreja ela tem sido levada a sério. Mas nada disso fará sentido se nós não semearmos. Nós tivemos um ano de 2025 de muito trabalho. Como eu disse lá na festa da colheita, nós tivemos retiro dos jovens, nós tivemos o retiro dos casais, tivemos encontro especial feminino, realizamos o primeiro curso de líderes de células, casas se abriram e nós conseguimos implantar 4 células nesse ano, onde nós já temos aí aproximadamente 50 pessoas frequentando essas células. Dessas 50, 20 pessoas que não são da igreja. Temos mais 3 casas aí se desenhando para abrirmos agora no início de 2026. No próximo ano vamos começar a 2ª turma de escola de líderes, vamos começar uma nova fase de estudos bíblicos, estamos semeando. A igreja não está parada. Mas o trabalho é para todo mundo. Eu já falei várias vezes aqui que no céu não tem lugar para esquentador de banco. O que você fazia na igreja? Eu esquentava o banco. Fazer discípulos, socorrer os necessitados, dar de comer aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede. Essa é a missão da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, não da instituição, porque as coisas se confundem, né? Nós temos uma instituição que se chama Igreja Nova Vida. Isso é uma instituição, tem um CNPJ. Mas quando a Bíblia fala igreja, a Bíblia não está falando da instituição, a Bíblia está falando de pessoas. Está falando do corpo de Cristo. E eu quero dizer para você nessa manhã, a mudança que você quer para 2026, ela começa na mudança da sua maneira de pensar.
Enquanto você estiver pensando só em si mesmo, enquanto nós estivermos pensando só em nós mesmos, nada vai mudar. Enquanto nós estivermos preocupados apenas com as bênçãos que eu quero receber de Deus, nada vai mudar. O que nós temos que fazer, igreja? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu concluo com isso. O que nós temos que fazer, igreja? Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Como tem sido a sua semeadura? Pastor, eu tenho semeado pouco. A igreja está aqui para te ajudar a semear muito. Mas você vai ter que abrir mão dos seus próprios interesses. Jesus disse: aquele que quer me seguir. E seguir a Jesus significa fazer o que Ele mandar. Amém? Aquele que quer me seguir tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Seguir a Jesus implica não fazer o que eu quero. Quantas vezes eu planejei coisas durante a semana e o que eu planejei foi mudado, porque Deus quis outras coisas. Servir a Jesus significa entregar tudo nas mãos dele. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Vamos cantar aquela música novamente, Cristo, manso e humilde. E enquanto nós cantamos, eu quero fazer um convite a você. Se você ouviu essa palavra e percebeu que é uma necessidade de mudança, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar. Entregar tudo nas mãos de Deus. Senhor, até aqui eu conduzi a minha vida, mas eu quero semear muito. Mas para isso eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Sai do seu lugar, pode vir até o altar. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Pode sair do seu lugar e vir. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é Sair do seu lugar. Você que quer uma mudança, você que ouviu esta mensagem e disse: eu quero semear para que 2026 seja um ano diferente na minha vida. Saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor.
Nós queremos orar por você. Aleluia. Oh, recanta lava sore bandala barate. Oh, recanta lava sita lava neca lava sore bala. Revala bala sore cana lava sore canere. Rencha lava sica vitara lava. Oh, isso, pode sair do seu lugar, venha, dá tempo. Ele partiu, se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. Oh, tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo
da vitória do Senhor. Assim disse o profeta Eliseu. A flecha da vitória do Senhor são para aqueles que creem. Desfaça qualquer aliança que você tenha feito fora da presença de Deus. Porque ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Não há outro Deus como Ele. Não há outro. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso creia que a flecha da vitória, ela é do Senhor. Obrigado, meu Pai, mas eu sei que nessa manhã houve um renovo, houve reconciliação, houve mudança. E a honra e a glória são tuas, meu Pai. Mas é o Senhor quem faz isso. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Se você está colhendo pouco, é porque você está semeando pouco. Que 2026 seja um ano de semeadura, mas não uma semeadura qualquer. Faça mais. Faça mais. Semeie mais. Se lance mais. Busque mais. Porque a palavra de Deus diz que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, lhe será aberta. Deus está no mesmo lugar. Ele continua assentado no trono. Nós aqui, às vezes, vamos lentamente nos afastando. A boa notícia é que Ele rasgou o véu para que você pudesse voltar. Para que você pudesse voltar. Que 2026 seja um ano de muita semeadura, porque nós vamos semear. Nós vamos ver muitos discípulos chegando, resultado da semeadura da igreja. Mas para isso precisamos estar unidos no mesmo propósito. Precisamos estar unidos na missão, que é ganhar almas. Nada é mais importante. Nada. Nada é mais importante do que fazer discípulos. Vou chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto, nós vamos estar, como manda a palavra, orando os enfermos com óleo, crendo que a oração da fé tem poder para curar os enfermos. Logo mais estaremos de volta, às 18 horas, que você possa estar presente na casa do Pai, para continuar buscando a face do Senhor, amém? Pai, obrigado, pois o Senhor agiu nessa manhã em nosso meio. Leva-nos agora, Senhor, em paz e segurança. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença. Que o Senhor possa nos trazer de volta logo mais para a Tua casa, para que estejamos aqui, Senhor, cumprindo a Tua vontade, buscando a Tua face e recebendo a bênção da Tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem abençoado a nossa semeadura, e que ela seja ainda maior em 2026. Louvado e bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Se você precisar de uma oração, os diáconos estão aqui para orar por você, pedindo cura em nome de Jesus.